Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o Bitcoin. Vamos responder a seguinte pergunta. Nós podemos inverter ou alterar um bloco no meio de uma cadeia do blockchain? Suponha, por exemplo, essa cadeia apresentada na parte inferior, que contém 3 blocos de transações. Será que um invasor, um hacker, ele poderia remover o bloco 21 e adicionar um bloco forjado? Antes de prosseguir, tente refletir quanto a essa pergunta. Bem, a resposta é não, e vamos entender o porquê. Na verdade, o cabeçalho de um bloco ele contém um ponteiro, uma referência para o valor hash do bloco anterior. E se caso, justamente, um hacker ele conseguisse alterar, remover um bloco do meio da cadeia, inserir um bloco forjado, o valor hash para o novo bloco seria justamente diferente. E então, o bloco seguinte, posterior àquele bloco inserido pelo hacker, ele não mais apontaria para o bloco anterior. Dessa forma, um bloco ele não pode ser resolvido antes que o bloco anterior seja resolvido, pois justamente há uma dependência, dado que o bloco que está sendo resolvido ele precisa do código hash do bloco anterior. Vamos também responder uma segunda pergunta. De onde vem o número serial que nós tanto falamos? Na verdade, a função, o papel do número serial, ela vai ser executado justamente pelo código hash de uma transação. No caso do Bitcoin, não existe um saldo de uma conta. Existe apenas um conjunto, uma série de transações no blockchain. E então, para, por exemplo, saber quanto eu tenho na minha conta, eu tenho que percorrer as transações que eu realizei e justamente calcular, computar esse total. Dessa forma, nós removemos a necessidade de qualquer entidade centralizada para emitir números seriais. Então, os números seriais eles vão ser automaticamente gerados justamente pelo hash da transação. Um ponto que nós não falamos até então, de onde vem então o dinheiro para a entrada de uma transação? Por exemplo, se eu desejo enviar 20 bitcoins para Maria, de onde vem esses 20 bitcoins? Na verdade, a entrada para uma transação vem justamente da saída de uma transação anterior. Então, por exemplo, se eu estou transferindo 20 bitcoins para Maria, deve haver no Ledger, no blockchain, alguma transação ou um conjunto de transações que me transfiram pelo menos 20 bitcoins. Então, outros nós que vão verificar aquela transação vão verificar se aquelas entradas que João está utilizando é realmente João o destinatário daquela quantidade de Bitcoin. Então, por exemplo, para eu transferir 20 Bitcoins para Maria, o sistema deveria então verificar se há no livro caixa, no blockchain, no Ledger, um conjunto de transações que tenham a minha pessoa como destinatário e que totalizem pelo menos 20 Bitcoins. Um ponto interessante é que a entrada ela não vai especificar quantos bitcoins das transações anteriores ou da transação anterior deve ser gasto naquela transação. Na verdade, o padrão é que todos os bitcoins que são saídas das transações anteriores e que vão ser utilizadas como entrada nessa nova transação serão gastos. Vamos ver um exemplo para entender. Nesse exemplo, nós temos do lado direito uma transação que a Alice ela transfere justamente 5 bitcoins para Bob. Então, o que a Alice deve fazer é justamente na seção de input indicar o código hash das transações que justamente tem a Alice como destinatário. Então veja que aquela transação tem como input 2 outras transações já validadas que o total
das duas transações é igual a 5 transações, a 5 bitcoins. Então, dessa forma, Maria estaria transferindo para Bob o total das transações de entrada. Deixo para que você pense, antes de respondermos, o que aconteceria se Maria quisesse transferir, em vez de 5 bitcoins, 4 bitcoins. Mas veja que Maria só tem 2 transações, cujo total é 5 unidades. Pense nisso. Bem, a validade de cada transação ela vai ser, então, dependente de transações anteriores. Então, por exemplo, o sistema teria que, de alguma forma, confiar que Maria ela foi justamente a destinatária, a recebedora daquelas 2 transações, totalizando 5 bitcoins. Como nós podemos confiar naquelas outras transações? Na verdade, nós não devemos, nós não podemos. Quando nós, primeiramente, baixamos o software do Bitcoin, dado que nós desejemos ser um peer do blockchain, ele vai baixar todas as transações feitas até o momento. E então, ele vai realizar um árduo processo de checar, de garantir, atestar a validade de todas as transações daquele ponto para trás. Então, esse processo é extremamente custoso e pode levar dias, porém, só deve ser feito uma única vez. Então, uma vez que ele está atualizado, ele agora vai fazer um processo incremental de adicionar novas transações e validar. Bem, vamos então responder a pergunta que nós fizemos. O que aconteceria, por exemplo, se Maria quisesse enviar 4 bitcoins, sendo que ela só possui 2 transações que ela recebe, no total 5 bitcoins? Nesse cenário, vamos ver a seguinte questão. Maria deseja enviar para João 0,15 bitcoin, mas ela apenas possui uma transação onde ela recebeu 0,2 bitcoin. Qual é a solução? A solução é Maria utilizar como entrada aquela transação que ela recebe 0,2 bitcoin e dizer como saída 0,19 bitcoin, onde justamente ela vai determinar 0,15 bitcoin e 0,04 bitcoin para Maria. Mas observem, o total das saídas é 0,19, sendo que a entrada foi 0,2 bitcoin. E para onde foi esse 0,01 bitcoin? Na verdade, essa diferença entre a entrada e a saída, ela vai ser tida como uma taxa de transação, que essa taxa vai ter um papel muito importante, como nós veremos em um vídeo futuro. Muito obrigado!